Olá, alunos do terceiro ano, estamos começando agora o nosso segundo bimestre. Peço desculpas aí pelo atraso, não fiquem chateados, não fiquem nervosos. Porque agora vamos manter o fluxo aí da postagem dos vídeos. Lembrando que os nossos videoaulas agora continuam com diferentes efeitos visuais e sonoros. Tava ruim, agora parece que piorou. Então, qual é o assunto do segundo bimestre para o terceiro ano? É estudar as redes de transporte e telecomunicações no Brasil e no mundo. Então, o objetivo desse bimestre é identificar as redes de acordo com o processo histórico de formação e disseminação, além de compreender a compressão espaço-tempo e suas consequências na integração do território brasileiro. A primeira coisa que a gente vai estudar é o que são redes. Qual é o conceito de rede? Não estou falando de rede de pesca, estou falando de rede do ponto de vista geográfico. Então, as redes são formadas por toda a infraestrutura que permite o transporte de mercadorias, pessoas, serviços e informações, e essas redes se dão sobre o território através da sua tipologia. Ou seja, a gente tem os pontos, os terminais de acesso, os transportes por arco de transmissão e os nós de bifurcação. Além disso, o aspecto social e político das redes. Nas redes circulam pessoas, informações, mensagens, valores, mercadorias e etc. Então, o conceito hoje de espaço geográfico que a gente estuda é impossível compreender sem um entendimento das redes. O que as redes significam e como que elas se dão sobre o território dos diferentes países, diferentes regiões, nos diferentes continentes. Então, a gente tem aí o conceito de redes, continuando. As redes, elas interligam e estruturam relações entre diversos pontos do território, dos países em nível local, regional e nacional e entre os países a nível global. As redes tendem a se espalhar por toda a superfície da Terra em diferentes intensidades segundo os continentes e países. Quais são essas intensidades? Obviamente vai depender da força econômica daquela sociedade. Então, países desenvolvidos tendem a ter redes mais densas, com grande capilaridade, integrando todo o território, e países subdesenvolvidos tendem a ter redes mais precárias, não atendendo todo o território, não interligando todo o território. Então, de acordo com o poder econômico na hierarquia das sociedades, é que a gente vai ter a maior ou menor difusão das diferentes redes. Então, as redes constituem a base da tecnologia atual e a formação das redes virtuais são decisivas na estruturação das atividades econômicas. Ou seja, lá no segundo ano, quando a gente estuda as fases do capitalismo, a gente fala que atualmente está passando pelo capitalismo informacional, onde a informação tem um peso muito grande nas decisões econômicas da atual fase do capitalismo. Com a globalização e o capitalismo informacional, a presença das redes virtuais se tornou algo decisivo e importante na estruturação e reestruturação das diferentes atividades econômicas. Então, empresas, serviços, comércios dependem hoje de uma boa estrutura de redes, seja transporte, comunicação, energia e etc. Do ponto de vista de estudar as redes, a gente tem então as redes de transporte, que pode ser as aéreas, as rodoviárias, ferroviárias, metrôs e trens urbanos, navegação marítima, fluvial e lacustre. Temos as redes elétricas, que é a geração e transmissão de energia elétrica, da geração, da distribuição até chegar nas residências, nas indústrias, no comércio, etc. Temos as redes de comunicação, então o GPS, os satélites artificiais, os cabos de fibra ótica, as antenas para celulares. Então, toda a telefonia móvel e fixa, as redes de televisão, tudo isso faz parte das redes de comunicação. Temos as redes de produção, As empresas multinacionais e suas subsidiárias e fornecedores formam uma rede de produção a nível nacional e internacional. Então, uma empresa com sede nos Estados Unidos fabrica um componente no Brasil que vai para os Estados Unidos para montar no final do produto. Então, a gente está falando das redes de produção. E temos as redes de circulação de capitais, que são os investimentos em títulos, bolsa de valores, etc., que qualquer país hoje tem suas bolsas de valores, tem os seus investimentos das empresas, das pessoas, dos grupos,
E hoje, com a tecnologia, com a globalização do capitalismo informacional, esse dinheiro circula mundialmente nessas redes de circulação de capitais. Independente do tipo de rede, né, as redes dependem do suporte material. Então, as antenas, os satélites, os cabos, as estradas, os portos, aeroportos, as linhas férreas, tudo isso, esse suporte material que proporciona às outras redes, né, a difusão de mercadorias, pessoas, informações, serviços, valores, etc. Nessa estrutura em redes geográficas que a gente está falando, nós temos os nós, que são os aeroportos, os portos, as estações ferroviárias, etc. E as linhas, que são os fluxos, que é a circulação, né, dentro dessas redes geográficas. Então, nós vamos estudar principalmente as redes de transporte e as redes de comunicação. Vamos começar pelos sistemas de transporte. A evolução dos meios de transporte possibilitou ao ser humano ocupar todo o planeta, explorar os diferentes recursos que a natureza oferece nos mais diferentes lugares, ampliando o comércio e impulsionando as atividades econômicas. Atualmente, no século XXI, a economia globalizada ampliou os deslocamentos de mercadorias, pessoas, valores, informações, etc. Tanto em escala nacional, dentro dos países, como em escala internacional, estimulando esses fluxos internacionais de mercadorias em razão da maior abertura comercial entre os países. Então, o desenvolvimento dos meios de transporte visa 3 fatores essenciais, né? A segurança, a velocidade, a capacidade de deslocamento de carga ou de passageiros. A importância dos sistemas de transporte atualmente é muito grande. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico de um país está associado diretamente à questão da evolução dos meios de transporte. Então, por isso que a gente fala que hoje o investimento em transporte é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um país. Quanto mais um crescimento econômico que um país tem, sem acompanhamento da infraestrutura de transporte, isso se torna um gargalo. Por isso que nós temos essa relação direta. O sistema de transporte, dentro dessa evolução, permitiu o que nós chamamos de compressão espaço-tempo. Então eu tenho aqui, né, o mapa mundi mostrando que ele vem diminuindo, não no sentido de uma diminuição do tamanho do planeta, né, os terraplanistas aí, né, mas sim de que há uma diminuição do tempo de deslocamento entre os lugares pela evolução dos meios de transporte. Então aqui mostra quilômetros percorridos em 12 horas, com diferentes tipos de deslocamento aí. Então, aqui um avião chega a percorrer aí mais de 3.000 quilômetros em 12 horas. Tá aí um sistema mostrando a compressão espaço-tempo e a evolução dos meios de transporte. Então, o planejamento e a construção de instalações que possibilitam contar com meios de transporte eficiente são medidas essenciais para atrair investimentos para o país, uma vez que reduz os preços e os custos de produção. Então, ter uma rede de transporte eficiente permite àquele país reduzir os custos de produção e reduzir os preços, fomentando as atividades econômicas e o desenvolvimento social e econômico como um todo da sociedade. Para esse processo, hoje uma coisa muito importante é a chamada logística. Hoje você tem muita gente fazendo cursos nessa área, trabalhando com isso. Então, a logística é um conjunto de atividades que permite o planejamento da armazenagem, a circulação, que é o transporte, e a distribuição de produtos, entregando de forma segura e adequada, no tempo mais curto possível, reduzindo os custos. Então, as redes de transporte baseiam-se nos sistemas de deslocamento de mercadorias e passageiros, sendo formadas pelas vias de navegação marítima e fluvial, rodovia, aerovias, além de redes de dutos. Então, você tem aí os sistemas de transporte. Então, se eu for pensar aí, a gente tem a questão da logística para a integração dos diferentes meios de transporte, né? Onde você procura sempre, de acordo com o custo, o terreno, o relevo, de acordo com a quantidade de mercadorias transportadas ou de acordo com o número de pessoas transportadas, você escolher o melhor modal de transporte, uma integração entre os modais de transporte, visando a diminuição do custo no transporte de mercadorias e passageiros. Os principais sistemas de transporte a gente divide em 3 grandes grupos. O sistema de transporte aquaviário reúne sistemas que usam como via de transporte os mares e o oceano, que a gente chama de transporte marítimo, os rios e lagos, que a gente chama de transporte hidroviário, quando é rio, transporte fluvial, quando é lago, transporte lacustre.
possui um custo bastante elevado. Você construir uma hidrovia, grandes navios, etc., tem um custo elevado, mas transporta grandes volumes de carga. Então, quando você pega a quantidade de tonelada que é transportado, né, o custo da tonelada transportado por quilômetro percorrido, o transporte aquaviário torna-se extremamente competitivo. Transporte terrestre, então abrange o rodoviário, que são os caminhões, ônibus, carros, etc. O ferroviário, está incluído aí os trens e também as linhas de metrô e transporte dos trens urbanos, né, nas grandes cidades. E o dutoviário, que pode transportar cargas líquidas, né, como um gasoduto que vai transportar gás, né, transporte de petróleo e também cargas sólidas como um mineroduto. O investimento para montar infraestrutura ele é alto, principalmente o ferroviário, se você comparar com o rodoviário e o dutoviário. Mas transporta boa quantidade de carga, né? O dutoviário basicamente vai ser para cargas que permitem ser transportadas por dutos, né? Então, mineração, petróleo, gás tem essa facilidade, outros produtos não. No caso, você tem o rodoviário e o ferroviário, onde o ferroviário tem um custo de implantação mais alto que o rodoviário, da sua estrutura de rede. Em compensação, transporta um volume de carga maior, que quando você faz o custo por tonelada, da tonelada por quilômetro transportado, o ferroviário compensa o rodoviário. E o transporte aéreo, que inclui os deslocamentos por avião, onde a principal vantagem é a rapidez, porém, entre esses modais de transporte, aquele que possui um custo muito mais elevado. Então, a gente tem um grande volume de transporte de pessoas pelo modal aéreo, mas transporte de carga não tem tanto volume assim, porque, em comparação com o terrestre ou aquaviário, ele é bem mais elevado, o custo bastante elevado. Aqui a gente tem alguns exemplos aí, né, dutoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário e rodoviário, os sistemas de transporte que nós acabamos de analisar. E aqui eu tenho um mapa mundi que é bem interessante, ele vai mostrar aí a densidade de transporte no mundo. Então, quando você pega as áreas em vermelho, são as áreas com grande concentração de transporte. Então, você tem toda a Europa Ocidental e parte da Europa Oriental. Você tem aqui litoral do Brasil, né, Uruguai e parte da Argentina aqui. E você tem grande parte dos Estados Unidos e parte do Canadá. Além da África do Sul, né, e a região mais habitada aqui da Austrália e ali a parte da Nova Zelândia. Sem contar o litoral aqui, que não está aparecendo em vermelho, só um pedacinho, o litoral chinês aqui. As áreas em laranjas são locais que têm rede de transporte, mas um pouco densa, em comparação às áreas de vermelho. Então você tem aqui grande parte da América do Sul, tirando a região central, onde tem a floresta amazônica, onde tem aqui uma menor concentração de pessoas e empresas, né? Região aqui da América Central, partes da África, grande parte da Ásia, partes da Austrália ali. E as áreas em claro, de amarelinho claro aqui, são as áreas sem redes, ou seja, não há densidade de redes ali, praticamente não existe redes de transporte. Interior da América do Sul, as áreas ao norte da América do Norte e da Europa, por ser áreas muito frias, com poucas pessoas e poucas atividades econômicas, né? Região central da Austrália aqui e parte, né, dos países ali do leste asiático, por serem áreas pouco habitadas, né? E grande parte do interior da África aqui, pegando o deserto do Saara, outra área de deserto aqui, e parte dos países subdesenvolvidos africanos que não têm densidade de redes. Os círculos são os maiores corredores de transporte marítimo, né? Você tem aqui leste e oeste e leste dos Estados Unidos, região central da Europa e pegando aqui região da Ásia ali, pegando aonde está o Japão. Então esse é um mapa mundo mostrando aí as diferentes densidades de transporte no mundo. Estamos encerrando nossa primeira aula do segundo bimestre. Se inscreva no canal, deixe o seu like, escreva nos comentários que correspondam. Até a próxima!